Olá, a gente vai trabalhar hoje um tema bastante interessante, né? Eu não diria polêmico, porque não tem por que ser polêmico, mas acaba sendo, né, Paula? É levantar bandeira, né? A gente está lançando um livro, Diversidade e Sexualidade, são duas temáticas bastante complexas e importantes. E uma das coisas que a gente ouve muito é assim, mas vocês não vão levantar bandeira ao tocar nesses assuntos? Você acha que sim? Pois é, a gente traz assim uma bandeira, uma única bandeira que a gente vai levantar sim, que é a bandeira da inclusão, que é a bandeira de que todos podem fazer parte. A partir do momento que a gente fala a bandeira da inclusão, o contrário dela seria a exclusão. Ninguém está fora, né? Então, a bandeira que a gente está levantando, se a gente pode falar de levantar alguma bandeira, é a bandeira da inclusão, todos fazem parte e do respeito, né? É porque quando a gente fala em diversidade humana, né, e na sexualidade também, que são dois temas que se casam, né, e foi uma sorte eu ter encontrado a Paula aqui e a gente unir essa nossa expertise, esse nosso trabalho, né, Essa nossa paixão, né? pelo Por tema, esses né, temas, por esses temas são tão importantes. Quanta gente morre, sofre. As estatísticas mostram que há pessoas morrendo, sofrendo dor física, dor moral, dores, traumas psicológicas que ficam pro resto da vida justamente pelo não entendimento dessa temática, né? Agora, assim, falam na palavra ideologia, né? Você está levantando uma ideologia de sei lá do que. Será que é uma ideologia? Eu penso que não, porque nós estamos falando de diversidade do que a pessoa é, do ponto de vista científico. Nós somos diferentes, né? Reinaldo Bugarelli, que é um dos mestres aí que a gente usa como inspiração, como bibliografia, ele diz: diversos somos todos, diverso não é o outro. Todos somos diferentes, que é o nome até do livro que ele publicou. E muito menos minoria, né? Que é o que às vezes a gente associa. Não, eu entendo diversidade, mas são a minoria, são aqueles fora, né? Não, somos nós, né? Somos nós. Então, assim, se eu começo a pensar que a diferença não está no outro apenas, também está em mim, e isso a gente pode ensinar desde criança, né? Eu respeito mais a diferença do outro. Respeitar a diferença do outro não significa que eu vá ser como o outro. Exatamente. Isso é uma questão importante a gente pensar. Por isso que não é levantar bandeira de X ou Y, apesar que, vale uma ressalva, né, Paulo? Todas as bandeiras Tiveram seu importante papel, né? tem a sua importância. Se não houvesse a bandeira do feminismo, a mulher não teria conseguido direitos e ainda tem que conseguir muito mais. A bandeira LGBT, a bandeira contra o racismo, a bandeira, enfim, todas as bandeiras são importantes. Mas quando a gente trabalha a diversidade de uma forma ampla, né, voltada para público educador, a gente está pensando em levantar uma única bandeira, que é a bandeira da inclusão, que abrange todas essas bandeiras. Porque assim, o que é o contrário da inclusão? Como você já falou, é a exclusão. Se não tem a exclusão, se a gente é contra a exclusão, e a nossa Constituição diz isso, a nossa Constituição é contra o preconceito, né? E ela é pela inclusão das diferenças, né? Então aí é lógico que a gente vai ter o quê? Não é uma ideologia, não é a realidade. Né? E é muito importante pensar nessa questão. Respeitar o outro não é incluir em si o que tem no outro. Eu posso não concordar em nada do que o outro Exatamente. mas é importante que eu respeite. É aquela máxima do Voltaire, né? Posso não concordar com nada do que dizes, mas lutarei até a morte pelo direito de dizeres, né, Paulo? Exatamente. E lembrando, né, que o educador somos todos nós. Todos nós somos educadores. Seja familiares, pais. A gente dentro da empresa está educando as pessoas ali dentro, na rua a gente está educando, nós educamos a nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente faz uma piadinha, quando a gente faz uma piada, por exemplo, que traz algum preconceito, de alguma forma a gente está educando, a gente está passando alguma coisa para as outras pessoas. Lembrando de novo, né, que a gente já comentou, o silêncio educa. Então nas pequenas falas que a gente faz, a gente está educando, né, e a gente educa inclusive mais pelo informal, né? E pelo não verbal. Né? Sim, com certeza. Fazer uma cara de ironia diante de uma pessoa que é mais diferente, apesar de que todos somos diferentes, né? Agora, uma questão que é importante é assim, todos nós temos nossos valores, todos nós temos nossa formação, nosso ninho, tudo aquilo que a gente considera como o normal para nós, né? E aí a gente se depara com a realidade de um educador, sendo educador, seja educador na escola, seja educador na empresa, seja educador em casa. Como lidar com os meus valores em relação ao outro, né? Isso é uma questão importante de separar, você concorda comigo? O educador, ele tem as suas crenças, ele tem os seus valores, ele tem aquilo que ele acha certo e errado, porém diante do ato de educar, diante do outro, o filho é uma outra pessoa, o aluno é uma outra pessoa, o funcionário é uma outra pessoa, ele tem que ser entendido na sua diferença, né? Exatamente. E aí vale uma reflexão muito importante. O
que eu quero passar adiante, o que eu concordo que foi me passado de alguma forma, direta ou indiretamente, porque às vezes a gente nem percebe que foi passado, e a gente deve inclusive refletir se eu concordo, se faz parte, ler sobre o assunto, se informar mais sobre o assunto, e a partir daí pensar que existe um outro que não necessariamente também vai ter os mesmos valores, as mesmas concepções. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né, na hora de informar, de passar, de conhecer e respeitar o que os outros estão trazendo, né? Às vezes assusta essa falta de respeito à opinião alheia, né? Uma coisa básica que a gente vê, né? Reunião de condomínio, né? Assembleia, de quantas pessoas não se respeitam e não se escutam, né? Porque o Marcos trouxe muito bem, é isso mesmo. O fato de eu respeitar o outro não significa que eu preciso ser igual ao outro ou ter que trazer isso para minha vida, né? E uma questão interessante, né? Por que a diferença do outro me incomoda? Né? Isso é uma questão bacana. Quando a gente vai levantar a bandeira da inclusão, é entender o outro como algo diferente de mim e ok, né? Por que eu me incomodo com o outro? Isso é uma questão legal da gente pensar hoje em dia, né? Por que as pessoas combatem tanto o outro, às vezes sem defender, a pessoa às vezes combate mais a diferença do outro do que defende seus próprios valores, não é, Paulo? Não está assim, esse ódio nas redes sociais que se espalha, né? É muito complicado, e o nosso aluno, o nosso funcionário, nossos filhos e nós também, né? Estamos todos mergulhados nesse mundo em que todos ganhamos poder de mídia, de falar o que a gente pensa, né? E muitas vezes isso é trabalhado como uma imposição, né? Eu trabalho a diversidade como uma imposição. Não, se eu trabalho a diversidade como a ideia de que todos têm o direito de serem o que são, eu não estou trabalhando imposição de nada, eu estou trabalhando o direito de todos, né? E nisso até a coisa assim, mas eu tenho direito à minha opinião, eu posso falar o que eu quiser. Não, a gente não pode falar, a gente pode ter a nossa opinião, mas a partir do momento que a gente traz para o mundo ou traz para as pessoas, a gente não pode agredir, a gente não pode ser preconceituoso, porque está na Constituição, né? Isso é crime, né? Exatamente. E fica aí uma reflexão para a gente fazer, né? Até que ponto vai o eu nessa conversa, né? Até onde vão os meus valores, até onde esses meus valores me fazem bem e até onde eu confundo os meus valores com a tentativa de impor ao outro aquilo que eu penso que é certo, né? E que tal aprender com o outro, né? Imagina se o mundo fosse formado por pessoas todas iguais, né? Que horrível seria, né? Porque o mundo tem que ser diferente, porque a natureza é diferente, porque o nosso DNA é diferente. E na diferença está a riqueza da vida, né? Vale essa reflexão porque a gente muitas vezes acha que os outros têm que ser iguais a gente. E não, né? Eles têm que ser diferentes, porque é na diferença que a gente aprende, é na diferença que a gente sobrevive, né? Exatamente. Bom, não tenho que terminar, né? Depois dessa, a gente fica assim. A questão é refletir e pensar a respeito do que eu tenho passado para as pessoas e se de fato eu quero continuar trazendo, contribuindo para esse mundo. Porque é fácil a gente olhar o mundo e falar o mundo está errado, a política está errada, apontar o dedo para fora. Eu até gosto, né, da metáfora, né? Quando a gente aponta o dedo para outro, 3 estão para a gente, 1 está para cima, e a gente tem que se incluir, porque é a gente que está fazendo esse mundo. Todos nós juntos estamos construindo esse mundo. É esse mundo que a gente quer construir? A gente não, né? Exatamente. E é pensar naquela máxima do Sartre, né? Que o diabo são os outros, né? Olhar para nós mesmos, né? A complexidade humana está dentro de cada um de nós, né? Ser o exemplo que quer para mudanças, para melhorar, né? Nunca achar que é só o outro que tem um problema, né? Nunca, porque aí entra essa questão, né? Sempre a diferença do outro que é o problema e não, né? A diferença está em todos nós. E eu acho que uma palavra importante não é o exemplo. Muito mais do que a fala, são as nossas atitudes que inspiram, né, que contagiam ou contaminam as pessoas, né? Isso aí, viva a diferença e viva a inclusão.